Bem-vindos ao Posologia Tech, Posologia Tech. um podcast criado pelo professor Sérgio Araújo para a gente mergulhar em assuntos fascinantes, né? É isso aí. Onde a tecnologia e a medicina se encontram. E hoje a gente vai desvendar como a realidade virtual e aumentada estão começando a revolucionar os cuidados intensivos às UTIs. É uma área realmente empolgante. Nossa! Imagina só, treinar profissionais de saúde em ambientes virtuais ultra realistas, usar essas tecnologias para aliviar a dor e o estresse dos pacientes em UTIs. Nossa! É como se a gente estivesse entrando num novo capítulo da medicina, né? Totalmente, um novo capítulo. E para nos guiar nessa jornada, a gente está usando como base uma revisão de 59 estudos. Caramba, 59 estudos. Sobre realidade virtual e aumentada em UTIs. Publicada em 2023 nos Anais de Medicina Intensiva. Análise de medicina intensiva, excelente. É. Que legal. O estudo do Kanchik Tá chique. e seus colegas Ah, nos dá um panorama incrível de como essas tecnologias estão sendo aplicadas. Quais são seus benefícios benefícios e e desafios. desafios, né? É. Então vamos começar. Pela realidade virtual. Isso. A VR. Para quem não está familiarizado, a VR basicamente permite que você mergulhe no mundo totalmente digital, né? Isso. Usando um dispositivo como aqueles óculos especiais. Sim, sim. E essa imersão, acredite, tem um potencial enorme para transformar o treinamento de profissionais de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. A VR permite criar simulações, né, de alta fidelidade para uma variedade de procedimentos, desde os mais básicos até cirurgias complexas. Nossa. Os profissionais podem praticar num ambiente seguro, sem riscos para os pacientes, e repetir o procedimento quantas vezes forem necessárias até dominar, né? E o mais legal é que os estudos mostram que o treinamento com VR não só aumenta a proficiência, mas também a confiança dos profissionais. Isso. Por exemplo, teve um estudo com médicos iniciantes que usaram um simulador de broncoscópio em VR e que mostrou que eles atingiram um nível de habilidade comparável ao de médicos experientes. Que legal, é muito bom, né? E não podemos esquecer do impacto positivo na satisfação dos profissionais, né? Com o próprio aprendizado. Afinal, quem não prefere aprender de forma interativa e envolvente? Né? Falando em aprendizado envolvente, me chama a atenção um estudo sobre treinamento em VR para cuidados com traqueostomia. Um procedimento delicado Sim. que exige muita precisão. Os profissionais que usaram a VR se sentiram muito mais confiantes Sim. e menos ansiosos na hora de realizar o procedimento na vida real. E o mais impressionante é que esses benefícios se mantiveram por várias semanas. É realmente notável. Mas é importante lembrar que nem todos os estudos mostram resultados positivos com a VR. Por exemplo, para o treinamento em colocação de catéter venoso central, os resultados ainda são um pouco inconsistentes. Ou seja, ainda há muito a ser explorado, né? Com certeza, com certeza. Mas, além do treinamento, a VR também pode ser uma ferramenta poderosa para o bem-estar dos próprios profissionais de saúde, Sim, sim. principalmente em um ambiente tão estressante como a UTI. Nossa, com certeza. Imagina só, depois de um longo plantão, você coloca os óculos de VR e se transporta para uma praia paradisíaca, com o som das ondas, a brisa do mar. Nossa. Deve ser relaxante. Nossa. E os estudos comprovam isso, né? Sim. Mais da metade dos enfermeiros de UTI que usaram a VR para relaxar durante seus intervalos relataram uma redução significativa no estresse. Sem dúvida, sem dúvida. Estudos também indicam que a VR pode potencializar, né, os benefícios dos períodos de descanso, né, tornando-os mais efetivos para a recuperação física e mental dos profissionais. Isso. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos focar nos pacientes. Isso. Como a VR pode impactar a experiência de quem está internado numa UTI? Olha, a VR pode ser uma grande aliada no manejo da dor, né? Durante procedimentos dolorosos, a imersão no mundo virtual pode distrair o paciente e reduzir a percepção da dor. É como se a mente se desconectasse um pouco do corpo, né? Totalmente. E os resultados são impressionantes. Quase 90% dos pacientes que usaram VR após uma cirurgia cardíaca relataram uma diminuição significativa na dor. Olha só. Teve até um caso em que a VR permitiu reduzir drasticamente a necessidade de medicamentos opioides para controlar a dor. Nossa, que legal. Esses resultados são promissores, né? Porque sabemos que os opioides podem ter efeitos colaterais indesejáveis, né? Além da dor, a VR também pode ajudar a reduzir a ansiedade, o estresse, a sobrecarga sensorial, que são comuns em pacientes de UTI, né? É compreensível, né? Estar num ambiente desconhecido, cercado de equipamentos, com a saúde fragilizada.
paciente, extremamente angustiante. Exato, exato. E a VR pode oferecer um refúgio, né? Um escape para um ambiente mais tranquilo e relaxante. Um estudo mostrou que pacientes em ventilação mecânica, que muitas vezes relatam altos níveis de ansiedade, né, se beneficiaram do uso da VR. E tem mais? A VR também pode melhorar a qualidade do sono, o que é essencial para a recuperação dos pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. E não podemos esquecer do potencial da VR para conectar pacientes com seus familiares, né? Principalmente em situações de isolamento. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, a VR permitiu que pacientes internados tivessem contato virtual com seus entes queridos, o que foi fundamental para o bem-estar emocional de ambos. E a VR pode ir além do conforto e do bem-estar. Ela também pode ser usada para estimular as funções cognitivas. Sim. E auxiliar na recuperação de pacientes que tiveram delírio. Uhum. Ou algum tipo de comprometimento cognitivo. Exatamente, exatamente. Um estudo mostrou que a estimulação neurocognitiva com VR melhorou a memória de trabalho e reduziu a ansiedade e a depressão em pacientes de UTI. Uau, realmente impressionante. E a VR também pode auxiliar na mobilização precoce e na fisioterapia, né? Sim, sim. Embora esse tópico não tenha sido explorado em profundidade no estudo que estamos analisando, a VR tem um potencial enorme para a reabilitação física de pacientes em UTI. Incrível. Como a VR está abrindo um leque de possibilidades para os cuidados intensivos. Oh, verdade. E a realidade aumentada, a AR. O que podemos esperar dessa tecnologia? Olha, a AR também tem um potencial enorme para revolucionar a UTI. Na próxima parte do nosso podcast, a gente vai mergulhar nesse mundo e descobrir como a AR pode auxiliar em procedimentos médicos, diagnósticos e até mesmo na administração de medicamentos. Fique ligado. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da realidade virtual e aumentada em UTIs. Isso. Se na primeira parte a gente explorou as diversas aplicações da realidade virtual, a IR. Isso. Agora a gente vai desvendar os mistérios e as possibilidades da realidade aumentada. Para quem ainda não está familiarizado, a AR é uma tecnologia que sobrepõe imagens geradas por computador Isso. ao mundo real, né? Isso, exatamente. Usando dispositivos como smartphones, tablets ou óculos especiais. Sim. Com a AR, a gente pode interagir com informações digitais que se misturam ao nosso ambiente físico. É como se a gente adicionasse uma camada digital à nossa realidade, né? Exatamente. E essa camada digital pode ter um impacto enorme nos cuidados intensivos. Com certeza. A AR tem um potencial enorme para auxiliar os profissionais de saúde numa série de tarefas, né? Desde a realização de procedimentos médicos Sim. até a administração de medicamentos. Então vamos começar pelos procedimentos. Como a AR pode ajudar os médicos e enfermeiros a realizarem procedimentos complexos com mais precisão e segurança? Imagina um médico se preparando para inserir cateter venoso central. Sim. Com o AR, ele pode visualizar, né, em tempo real, a anatomia do paciente. Como se estivesse enxergando através da pele. Uau! É como ter um raio-x em tempo real. Exatamente, exatamente. E a AR pode ir além de apenas mostrar a anatomia, né? Ela pode guiar o médico durante todo o procedimento, mostrando o caminho correto para inserir o catéter e alertando sobre possíveis riscos. É como ter um GPS interno para procedimentos médicos, né? É um GPS, exatamente. E os estudos mostram que a AR realmente faz a diferença na prática. Sim, um estudo com médicos, né? Que usaram a AR durante a colocação de catéter venoso central mostrou que a tecnologia aumentou significativamente a adesão à lista de verificação do procedimento, o que é crucial para garantir a segurança do paciente. Ou seja, a AR contribui para que os procedimentos sejam realizados com mais rigor e cuidado, né? Isso. Reduzindo o risco de erros. Exatamente, exatamente. E a AR também se mostrou promissora em outros procedimentos, como punção venosa, intubação endotraqueal. Um estudo com enfermeiros que usaram AR durante a intubação endotraqueal demonstrou que a tecnologia aumentou a confiança dos profissionais e reduziu a necessidade de assistência. Parece que a AR é uma mão na roda para os profissionais de saúde, né? É, com certeza. Mas e os pacientes? Como eles se beneficiam dessa tecnologia? Olha, a AR também tem um grande potencial para melhorar a experiência dos pacientes em UTIs. Sim. Por exemplo, ela pode ser usada para reduzir a ansiedade e o medo durante procedimentos dolorosos. Lembrando que a ansiedade e o medo podem aumentar a percepção da dor, né? Isso, exatamente. Então, se a gente consegue controlar esses sentimentos, a experiência do paciente como
todo se torna mais positivo. Exatamente. E a IR pode ser usada de diversas formas para tranquilizar os pacientes, né? Por exemplo, ela pode mostrar imagens relaxantes, como paisagens ou vídeos da natureza durante o procedimento. Ou ainda pode fornecer informações claras e objetivas sobre o que está acontecendo, reduzindo a sensação de incerteza e medo. E a IR pode ser usada para educar os pacientes sobre sua condição de saúde. Sim. E os procedimentos aos quais serão submetidos, né? Com certeza, com certeza. A IR pode transformar informações complexas em animações e modelos 3D interativos, tornando-as mais fáceis de entender. Isso pode ajudar os pacientes a se sentirem mais seguros e confiantes em relação ao tratamento. E a IR também pode ser usada para ajudar os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Sim, a IR pode ser utilizada em programas de reabilitação física e cognitiva, né? Tornando os exercícios mais interativos e motivadores. É como se a gente estivesse gamificando a reabilitação, né? Exatamente. Tornando o processo mais divertido e engajador para os pacientes. Exatamente, exatamente. E a IR pode fornecer feedback em tempo real sobre o desempenho do paciente. O que pode ajudá-lo a se manter motivado e progredir mais rapidamente. Falando em feedback em tempo real, a IR também pode ser usada para monitorar os sinais vitais dos pacientes. Né? Sim, sim. Com a IR, os médicos e enfermeiros podem visualizar os sinais vitais dos pacientes em tempo real, né, sem precisar se deslocar até o leito. Isso pode agilizar o atendimento em caso de emergência e permitir que os profissionais acompanhem a evolução do paciente de forma mais próxima. Parece que a IR está transformando a UTI num ambiente mais inteligente e conectado, né? Sim, mais inteligente, conectado. Mas me conta, e na UTI pediátrica, a IR também tem aplicações? Com certeza, a IR pode ser uma ferramenta valiosa para tornar os procedimentos médicos menos traumáticos para as crianças. Sim. Por exemplo, ela pode ser usada para distrair a criança durante a coleta de sangue ou a aplicação de injeções. Lembrando que, para as crianças, o ambiente hospitalar pode ser ainda mais assustador, né? Com certeza. Então, usar a IR para criar uma experiência mais lúdica e menos estressante é fundamental. Exatamente, exatamente. E a IR também pode ser usada para ajudar as crianças a entenderem melhor seus tratamentos. Por exemplo, ela pode mostrar animações que explicam como um medicamento funciona ou como um procedimento será realizado. E a IR pode até mesmo ajudar a calcular a dosagem correta de medicamentos para crianças, né? Sim, já existem aplicativos que usam a IR para estimar o peso da criança a partir de uma foto tirada com um smartphone. Essa informação é fundamental para calcular a dosagem correta de medicamentos, evitando erros e riscos para a saúde da criança. Realmente, a IR está abrindo um leque de possibilidades incríveis para os cuidados intensivos, tanto para adultos quanto para crianças. Sim. Mas assim como qualquer tecnologia, a IR também tem seus desafios, né? Sim. É importante ter em mente que a IR ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e que existem algumas barreiras a serem superadas. Na terceira e última parte do nosso podcast, a gente vai discutir essas limitações e os desafios para a implementação da IR em UTIs. Fique ligado. E chegamos à parte final da nossa imersão no mundo da realidade virtual e aumentada em UTIs. A gente viu como a VR e a AR podem revolucionar o treinamento dos profissionais, melhorar a experiência dos pacientes e até auxiliar em procedimentos complexos, né? Isso. Mas como toda inovação, essas tecnologias também enfrentam desafios. Sim. É importante a gente discutir isso, né? Com base no estudo do Ganchik e seus colegas, né? Concordo plenamente. É fundamental ter uma visão crítica e realista, né? Sem deixar de lado o entusiasmo pelas possibilidades. Afinal, a ciência avança com cautela e rigor, né? Uma das questões levantadas pelo estudo é a necessidade de mais pesquisas. Sim. Especialmente ensaios clínicos randomizados. Isso. Em larga escala. Muitos estudos sobre VAR e UTIs ainda são pequenos. E com metodologias diferentes. O que dificulta a comparação dos resultados e a generalização para a prática clínica. Exatamente. A gente precisa de mais evidências robustas para confirmar os benefícios e as limitações dessas tecnologias e, assim, tomar decisões mais assertivas sobre sua implementação. E outro desafio é a grande variedade de sistemas de VAR e MAR disponíveis no mercado, né? Cada sistema tem suas particularidades. Sim. O que torna difícil comparar os resultados de diferentes estudos. Sem dúvida. Essa falta de padronização também impacta a questão do custo e da acessibilidade, né? São barreiras importantes para a implementação em larga escala. Nem todos os hospitais têm recursos para investir em sistemas de última geração. E a acessibilidade vai além do custo.
né? A gente precisa garantir que essas tecnologias sejam desenvolvidas de forma a atender às necessidades de diferentes pacientes, considerando idade, capacidade cognitiva e limitações físicas. Com certeza. A inclusão e a equidade devem ser prioridades, né? A tecnologia deve ser uma ferramenta para reduzir as disparidades e não para aumentá-las. Outro ponto importante levantado pelo estudo é a necessidade de cuidado com vieses, de seleção e de desempenho nas pesquisas. Exatamente. É preciso garantir que os participantes dos estudos sejam representativos da população de pacientes de UTI, né? E que os pesquisadores e os participantes não saibam quem está recebendo o tratamento com VR ou RR e quem está no grupo controle. Isso ajuda a evitar que as expectativas influenciem os resultados. E a subjetividade das medidas de resultado também é um desafio, né? Muitos estudos se baseiam em relatos dos pacientes sobre sua dor, ansiedade ou satisfação, o que pode ser influenciado por diversos fatores. Sim, a percepção individual varia muito, né? Por isso é importante combinar medidas subjetivas com medidas objetivas, como indicadores fisiológicos ou testes neuropsicológicos. Ou seja, a gente precisa de uma abordagem multifacetada para avaliar o real impacto dessas tecnologias. Exatamente. E não podemos esquecer dos possíveis efeitos colaterais, né? Como a cinetose, aquela sensação de enjunum que algumas pessoas sentem ao usar o VR. É verdade. A cinetose pode limitar o uso da VR em alguns pacientes e precisa ser monitorada, mas vale lembrar que geralmente é um efeito leve e passageiro. E existem estratégias para minimizá-lo, né? Sem dúvida, a gente pode usar sistemas de VR de alta qualidade, com imagens mais nítidas e movimentos mais suaves, e adaptar aos pacientes gradualmente a tecnologia. E para finalizar, o estudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Como garantir o acesso equitativo a essas tecnologias que têm o potencial de transformar a medicina intensiva? É a pergunta de $1 milhão. A gente precisa de políticas públicas, né? Que incentivem o desenvolvimento e a implementação dessas tecnologias de forma justa. Sim. E sustentável, para que os benefícios cheguem a todos que precisam. E é fundamental que os profissionais de saúde recebam treinamento adequado para usar essas tecnologias com segurança e eficácia. E que os pacientes sejam informados sobre os benefícios, os riscos, as alternativas de tratamento, para que eles possam tomar decisões conscientes. Concordo, a inovação tecnológica deve caminhar lado a lado com a ética, a segurança e o respeito à autonomia dos pacientes. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo da realidade virtual e aumentada em UTIs. Espero que você tenha apreciado essa jornada com a gente. Foi um prazer compartilhar esse mergulho fascinante no futuro da medicina. Até a próxima.